Vamos falar juntos? A observância devida do jejum. Vamos falar outra vez? A observância devida do jejum. Na última vez, bem forte. A observância devida do jejum. Amém? Versículo 3 em diante, Isaías 58. A palavra de Deus diz assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não os levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje. Não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria assim o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, inclina sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que acusa, o falso falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Amém? Poder sentar, ficar à vontade. Então essa palavra nos traz nessa noite a respeito do jejum que agrada a Deus. Nós vemos na Bíblia muitas partes, muitos versículos falando sobre o jejum. Então, o que a gente entende sobre o jejum? É a abstinência de alimentos. Então, sempre na Bíblia Sagrada, quando tem um período de crise, um período de pecado ali, nós vemos o povo usar o jejum para se humilhar diante de Deus, para se converter dos seus maus caminhos, para se voltar para o Senhor. E o que acontece? O povo começava a se inclinar perante o Senhor, voltar para o Senhor através do jejum, através da oração, e Deus não respondia. E aí o povo começou a questionar: Senhor, por que o Senhor não nos ouve? Por que o Senhor não está atento às nossas orações, ao nosso jejum, ao nosso clamor? E Deus responde através do profeta Isaías para eles. Fala: vocês estão fazendo injustiça. Vocês não estão cuidando do órfão, da viúva, do estrangeiro, do pobre. Vocês não estão dividindo o pão de vocês com as pessoas. Vocês não estão fazendo justiça. E aí Deus ele começa a falar: seria esse o jejum que eu quero de vocês? Que vocês fiquem sem comer? Será que se você ficar sem comer, vai beneficiar o Senhor alguma coisa? E na realidade Deus responde, fala: não, a intenção do jejum não é essa. A intenção do jejum é para que vocês
entenderem o que é para vocês fazerem a respeito das coisas certas. E as coisas certas são essas. Então, entre você jejuar e fazer as coisas certas, é melhor você fazer as coisas certas. Glória a Deus. Agora, então, para que é o jejum? Se a palavra de Deus diz que nos momentos que os fariseus jejuavam, Deus não se agradava deles. A palavra de Deus diz que tinha o publicano e tinha o fariseu. O fariseu chegou no altar do Senhor segundo o templo e falou: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Senhor, eu dou o dízimo de todas as coisas, Senhor. Eu não sou como esse publicano, e aponta para o publicano de fora. Eu não sou como esse pecador, Senhor. E começa a falar. E aí o publicano do lado de fora falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele nem conseguia levantar os olhos para cima de vergonha de saber que era pecador. E aí Jesus falou: esse daqui não foi justificado, que era o fariseu, e aquele dali foi justificado, porque ele se humilhou na minha presença. Os que se humilham serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. Então, no sentido da palavra de Deus, o jejum tem que vir com obras boas. E aí, hoje, eu entendo mais do que nunca sobre o jejum. A palavra de Deus vai nos trazer alguns versículos, mas eu vou contar essa história que aconteceu comigo hoje. Saí do culto normal para buscar o pessoal. No meio da principal do Juá tinha os obstáculos lá, aquela poeira. Eu cheguei lá, parei o carro, podia ter dado a volta e ido embora. Não é isso que deve se fazer? Eu fui lá tirar o material do meio da estrada, porque eu achei isso uma afronta. A lei diz que todos têm direito de ir e vir. Só que o que isso vai me acrescentar se não é papel meu? Às vezes eles estão reivindicando alguma coisa e está contrariando eles estão com o ânimo animado ali, eles estão, às vezes, chateados com alguma coisa. Eu vou me embaraçar nisso? Eu não pensei e tirei. Fui lá, peguei o pessoal e na volta eu com o pessoal dentro do carro, eu ainda tirei de novo para eles colocando na minha frente as coisas. Passei em cima dos obstáculos. Então eu pequei contra o Senhor, pequei contra os irmãos que estavam no carro, pequei contra a igreja. E aí, para que eu estou falando isso para vocês? Vocês veem o tanto que Satanás é sujo. Hoje mesmo a gente foi no monte, eu com minha esposa, e lá no monte Deus me avisou, falou: vigia que o Satanás está preparando uma cilada para você. Minha esposa é testemunha. Sabe por quê, igreja? Porque eu estou preparando um propósito de oração e jejum. Aleluia. E aí eu vou falar para vocês sobre isso, para vocês entenderem como Satanás é sujo. Quando Deus abrir uma porta para você, vai vir muitos adversários para tirar você da sua bênção. E aí, não seja como eu. Não faça como eu fiz. Tira o que eu fiz da sua mente. Fala: o Marcelo me avisou, a hora que tiver uma situação assim, eu corro e volto, eu não vou lá, eu não vou passar, eu não vou tirar coisa do meio da estrada, porque isso é errado. Tem pessoa ali que vai estar irada, e eu também, se eu mirar, vai acontecer coisa errada ali. Então vocês vão ser ensinados da maneira certa, como Deus me deu esses versículos, para eu também ser ensinado novamente, mais do que eu já sou ensinado. Eu falo para minha esposa: por que eu fui cair nisso de novo? Como é que pode eu cair nesse pecado de novo? Não acredito que eu fui cair nesse pecado de novo. Eu fico triste comigo mesmo, porque não é a primeira vez que isso acontece. Eu já sei que isso é errado da minha parte. Eu não posso cair nisso de novo. Teve um dia que eu preguei um versículo que eu vou ler para vocês agora. Provérbios capítulo 14, versículo 29. Você que quiser ler, olha o que a Bíblia diz. Longânimo é de grande entendimento, mas o que age precipitado peca. Ou noutra tradução, o que age precipitado exalta a loucura. Ou seja, se no momento que você agir precipitado, você vai pecar contra
o Senhor. Provérbios capítulo 26, versículo 17. Olha como é que fica mais claro agora. Provérbios capítulo 26, versículo 17. Quem se mete em questão alheia é como é aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Você imagina você tentar pegar um cão que está passando pelas orelhas ali. Será que vai ser coisa boa? Daí lá em Belo Horizonte, eu saindo da igreja, eu tinha acabado de pregar essa palavra. Eu com 4 pessoas dentro do carro. Aí chega no meio do caminho, um grupo de sequestradores sequestrando um carro, fazendo ele de refém e levando ele no carro. O que eu fiz? Entrei na frente do carro, cerquei o carro. Onde o carro ia, eu ia atrás. Cercando na frente do carro. E aí o cara saiu do carro armado, chegou na janela do carro. E eu falei, o que está acontecendo aí, rapaz? Ele olhou para mim, com a arma na mão, falou nada não, saiu, pegou e foi embora. Mas o que eu tinha feito se ele tivesse matado todo mundo ali? Então Deus me deu um livramento muito grande. E lá vai eu de novo hoje ficar sem crença. O problema é que não é Deus. Daí, olha o que Jesus fala na palavra. Vamos abrir lá, Mateus capítulo 26, versículo 41. Briga de trânsito, aquelas pessoas que ficam iradas no trânsito, por causa das vezes de pouca coisa, que sai do carro, pega uma arma e mata a outra. É coisa boba que acontece, porque na hora ali a gente nem pensa. A gente peca contra o Senhor, não age prudentemente e faz o que é desagradável a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 41. O que Jesus falou? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, esteja vigiante, esteja vigilante, não caia nessa cilada. Se alguém quiser discutir com você, você já sabe que aquilo é errado, a própria discussão já é errada, mesmo que você está no seu direito, sai dali e vai embora. Evita o mal, o que a palavra de Deus diz para nós hoje. Olha o que a palavra de Deus diz. João capítulo 18, versículo 10. Pedro era muito impetuoso. João capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei eu, porventura, o cálice que o meu pai me deu? Então eles estavam fazendo injustiça com Jesus, mas não era para Pedro reagir daquela maneira. Então você vai ver injustiça, mas às vezes não é para você agir dessa maneira. Agora já é situação diferente, você tem que manter a calma se alguém entrar dentro da sua casa para fazer algum mal para a sua família. Aí o que você tem que fazer? Aí eu viro um leão, aí Deus me solta. Aí se estiver dentro da minha casa, aí eu vou fazer o que tem que ser feito ali. Age o profeta. Não tem que ter coragem, mas para a coisa que é realmente certa. Você não imagina. Amém? Provérbios capítulo 25, versículo 28. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Aleluia, Jesus. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Está vendo? Não tem defesa nenhuma. Não adianta ser valente. O homem valente é o primeiro que morre. Nesse sentido, de ser precipitado, de não agir com prudência, de ficar batendo boca, não pode bater boca. Esses dias eu falei para um senhor, falei desse jeito, ó, a cara de homem não foi feita para bater. Entendeu? Isso gera muita coisa errada. E a Bíblia diz isso. Não paga o mal com o mal. Até a minha esposa, a gente estava conversando, se alguém te der um soco na face direita, o que você tem que fazer?
dê outra face, não vai brigar não. Imagina você tomar um soco, que exemplo é esse, né? O homem, ele foi feito de sangue que talha na hora. O homem que é homem, se bater na cara de um homem, dá problema na hora. E agora o cristão que tem que vigiar, porque se acontecer, a sua natureza vai vir, a explosão vai acontecer naquele momento. Então você tem que manter a calma, você tem que sair de perto. Amém? Em nome de Jesus, nós não vamos deixar essas obras da carne reinarem, como a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 24, que a gente tem que estar no Espírito. Gálatas capítulo 5, o que a palavra de Deus diz? A gente quiser a ajuda de Deus, Deus ele está para nos ajudar para que a obra da carne não reine sobre nós. Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Está vendo onde está o domínio próprio? Então a gente tem que se controlar. Quando você for injustiçado, não reage naquele momento. Espera a ira sair do seu coração, senão você vai errar na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. E não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ou seja, então Deus ele quer dar livramento, ele quer dar um escape para cilada que vão preparar para nós. Amém? E aí, irmãos, nós estamos com o propósito de entrar em jejum e oração agora. Eu estava orando desde quando eu converti. Deus estava me falando no meu coração para tirar um jejum, uma consagração. Daí acontecia tanto atrapalho que eu nunca fiz como deveria ser feito. Eu vou falar em rápidas palavras que tem um jejum de 40 dias. Jesus fez. Então, será que vocês acham? É possível alguém no tempo de hoje jejuar 40 dias? Só com água? Vai ser difícil, não vai? Então eu, dentro do meu coração, eu pensava, falava, não tem jeito, igual Jesus. Aí o Luciano Subirá, um pastor, eu assisti um vídeo dele, ele tirou já 5 jejuns de 40 dias. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível, realmente, o que eu queria fazer lá no começo é possível. Só que tem que ter uma prudência, acompanhamento médico, tem que ter o endocrinologista, a gente tem que antes fazer uma preparação sobre isso. Agora nós vamos começar a organizar a casa do Senhor e precisamos tirar um tempo de consagração e jejum para nós tomarmos as decisões que nós teremos que tomar. Para a carne não atrapalhar, para a gente estar em espírito para fazer o que Deus quer. Glória a Deus. Então o que nós vamos fazer? Vamos entrar em um processo de consagração, jejum e oração pela igreja. Aí primeiro nós vamos tirar 3 dias de oração e jejum, os 3 dias só na água. Por que tem que ser só na água? Porque se caso você deixar de tomar água mais de 4 dias, você dá insuficiência renal, você é arriscado até morrer. Então a água não pode tirar. A Bíblia não diz que as pessoas ficaram mais de 3 dias sem tomar água. Então o jejum que faz não pode ser sem água. Quem que pode fazer o jejum? Quem quiser, só que na medida de cada um de vocês. Se vocês falam, não dou conta de tirar 3 dias de jejum, amém, glória a Deus por isso. Você vai tirar o que você conseguiu, o que você propuser diante de Deus, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Isso é só para você matar a sua natureza terrena, para você ficar mais no Espírito, para você ouvir mais Deus.
Daí depois nós vamos tirando, vamos aumentando. Na hora que completar os 3 dias de jejum, a gente vai tirar 7, depois tirar os 21, depois os 40. Coitadinho, vai ficar só. Agora, isso é impossível, né? Pode ser que seja impossível, mas nós temos um objetivo a alcançar. Cada um de nós tem o seu limite, tem as suas obrigações na casa do Senhor. Eu não estou induzindo vocês a nada, eu estou falando o que Deus colocou no meu coração. Então nós vamos começar a fazer o que tem que ser feito na casa do Senhor. Se você quiser fazer, glória a Deus. Se você falar, não consigo jejuar meio período, só a parte da manhã, vou tirar só o café da manhã, vou tirar só o almoço, amém, glória a Deus. Durante esse período, dedica em oração, mas o mais importante é você estar obedecendo a Deus e não fazer como eu fiz, e cair na cilada do mal. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé. Aí vocês estejam orando sobre isso, porque quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus, Deus ele fala, vem meu filho, e Satanás vem atrapalhar, vem colocar coisa errada, vem colocar empecilho, embaraço. A nossa intenção é ter diante de Deus a vitória para todas as pessoas que estão aqui, para a nossa família, nossa casa, para acontecer realmente o que tem que ser feito na igreja. Você lembra quando tinha um lunático lá, que os discípulos oraram pelo lunático, aí o demônio não saiu, o próprio Jesus falou para ele, essa casta não sai se não for com jejum e oração. Então o jejum tem sentido, você entrar em batalha espiritual? Tem sentido. Então, durante o período que eu estou, já com 18 anos servindo a Deus, ainda não teve chance, igual eu estou tendo agora, de tirar esse jejum de 40 dias. Eu vou preparar, eu peço oração para a igreja, nós vamos por fases. Primeiro, esses de 3 dias, vamos descansar um pouco, depois de 7 dias, até a gente conseguir como tem que ser. Só que eu vou fazer tudo segundo o que os médicos falam. Vou arrumar uma consulta com o médico, vou ver como tem que fazer para não acabar com a saúde. E aí, com essa fase que a gente entrar, eu creio que Deus ele vai preparar a igreja para um lado espiritual muito maravilhoso. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu convido a irmã Larissa, está louvando o hino. Aleluia. Segundo hoje os estudiosos falam que o nosso corpo, 3 dias que ficar sem comer, você vai gastar a glicose do seu corpo quando você come a carne, come o pão, come alguma coisa, vai gastar os carboidratos ali, através do carboidrato, a glicose vem no sangue e você gasta a glicose. Quando você não come nada, você fica sem comer, você vai gastar glicogênio. Daí se você passa mais de 3 dias, e tem cada corpo tem um período, até uns 7 dias, já não tem mais glicogênio para gastar. E o corpo ele começa a entrar num estado de homeostase, ele começa a comer gordura do próprio corpo. Então, depois do 7º dia de jejum prolongado, só com água, o corpo começa a gastar as gorduras dele que ele tem. Aí, a palavra de Deus diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E no final dos 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Aí você fala, nossa, mas precisou passar 40 dias e 40 noites para ele ter fome? Aí o que a ciência explica? Que quando o corpo ele gasta toda a gordura dele, ele começa a se dar o que a ciência fala que é a autofagia, ou o próprio corpo comer a massa magra dele. Então Jesus, como ele era magro, ele não tinha muita gordura, nos 40 dias ele estava no limite máximo do corpo dele, que já entrou no estado de autofagia, dele perder a massa magra. E nesse momento o corpo ele acende outro alerta, ele fala, você não pode continuar dessa maneira. Daí Jesus teve fome, mas no momento que ele teve fome ali, a palavra de Deus diz que ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ele colocou o propósito, ele ficou ali durante esse período. E aí por que eu estou falando isso para vocês? Porque se vocês não aprenderem como é que jejua, como é que vocês vão jejuar algum dia na vida? Se os que sabem jejuar não contam,
sabe, não vai te contar porque não sabe. Como é que você vai aprender a jejuar algum dia? Então o pastor tem que saber jejuar. Eu já jejuei 3 dias e 4 noites, sem água e sem comida. Depois eu parei, fiquei 7 dias depois também jejuando, mas os 3 primeiros dias só com água. Depois, 6 horas da tarde, eu comi uma refeição e fiquei 7 dias jejuando. Mas comendo essa refeição sempre às 6 horas da tarde, só com água. Então, para mim, foi uma experiência muito boa. Então, como vocês vão jejuar se vocês não sabem? Alguém de vocês já jejuou um dia inteiro já? Pois é, então, a média geralmente nas igrejas de jejum é mais de 60% que não jejuou um dia inteiro. E a palavra de Deus diz sobre o jejum. Agora, mais de 70% não jejuou 3 dias seguidos. E aí, quanto mais vai subindo, praticamente ninguém faz, entendeu? Então, nós vamos ter que ter um controle sem forçar realmente para a gente não adoecer. E a própria ciência fala que o jejum ele traz saúde para o corpo. Faz a desintoxicação do corpo, tem muitos problemas de saúde que é realmente solucionado só com o jejum, só com uma alimentação saudável. Então nós vamos começar a entrar nessa fase de realmente sentir o espiritual na igreja, orar por cura, orar por libertação, orar por aqueles que estão enfermos, para realmente acontecer, como a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12, os milagres do Senhor na casa dele. Amém? Só que ao mesmo tempo, vigiando. Vigia, 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 diz o Senhor nesse lugar, porque vai vir ataque do mal, vai vir afronta do mal para atrapalhar as coisas do Senhor, mas a vitória é grande, a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus, amém? Feche os seus olhos, tire esse tempinho para meditar. Será que nós estamos nos dedicando como convém? Será que nós não estamos muito desleixados com o jejum? Quanto tempo faz que você no jejum, que eu no jejum na casa do Senhor? Eu não tiro tempo de consagração para adorar, pra minha vida oferta, com som de sacrifício te entregar. Aleluia. Santifique-se, diz o Abro Senhor. meu coração, tens a minha afeição, tua presença que me satisfaz. Aleluia. Se o nosso coração vai ser vigilante, vai ser atento. Vem, Vamos buscar os frutos do Espírito Santo para que tenha o domínio próprio, tenha temperança, tenha longanimidade. Aleluia. Santo Espírito em mim, vem com tua glória, vem com tua glória. Aleluia. Diga, Senhor. Uma só coisa vou buscar, com toda a força vou clamar, quero em tua casa sempre habitar. Aleluia, Espírito Te Santo. conhecer é o meu querer, do resto vou me desfazer, somente tu és digno de louvor. Aumenta minha paixão por ti, Senhor. Vem fluir como chuva, vem fluir. Santo Espírito em mim, vem com tua glória, vem com tua glória, vem fluir como chuva, vem fluir. Santo Espírito em mim, vem com tua glória, vem com tua glória. Que nessa noite o Senhor Jesus venha tocar o teu coração. Somente perdido, Senhor,
todo louvor, Pai. Aleluia. Nós entregamos, Senhor, nossa vida a Ti. Que eu nunca abandone Tua presença. Fascinado para sempre eu quero estar. Oh, quão bela e preciosa é Tua amizade. Não há nada que se possa comparar. Que eu nunca abandone Tua presença. Fascinado para sempre eu quero estar. Oh, quão bela e preciosa é Tua amizade. Não há nada que se possa comparar. Declare. Aleluia. Vem fluir como chuva, vem fluir. Santo Espírito em mim. Vem com Tua glória, vem com Tua glória. Vem fluir como chuva, vem fluir. Santo Espírito em mim. Vem com Tua glória, vem com Tua glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Segundo os médicos, ou aqueles que acompanharam o Luciano Subirá, eles falaram que o corpo da gente, quando a gente está jejuando por um período muito grande, ele entra como se fosse um celular com a bateria baixa. Então ele vai diminuir a entrega de energia para economizar energia. Então a gente vai sentir sonolência, vai sentir cansaço. Então, o normal a gente pensava que era ficar quieto. Mas na realidade, se o corpo ele entender que você está precisando de energia, ele vai se entregar energia. Então, nesse período do jejum prolongado, se a pessoa tiver condição de fazer uma caminhada, de fazer algum exercício leve, de continuar sua rotina também, é o ideal. Então, aquele que pode se afastar, pode ficar muito tempo isolado, amém, glória a Deus. Mas aquele que quiser fazer alguma atividade também, ele também vai ser, em nome de Jesus, recompensado. Então, hoje, para isolar durante 40 dias, vai ser difícil. Tem a família da gente, tem a igreja, tem as coisas. Então, vai ser difícil conseguir parar tudo. Mas não significa que não seja possível fazer isso. Então, a gente vai começar sim o período de oração. Amanhã eu vou subir ao monte. Quem quiser ir, quem quiser tirar um tempo de oração, é só avisar, deixar o nome. Se você não puder ir lá, nós vamos estar fazendo lives lá, vamos estar abrindo o celular, orando junto com vocês num determinado período, vamos passando o grupo, avisando qual período vai ser, mas agora é batalha, igreja. Agora nós vamos entrar no mundo espiritual, vai acontecer sim. Queira Satanás ou não, nós Aleluia, vamos glória a Deus. Senhor nesse lugar. Tem um mundo espiritual, nós vamos usar o que nós temos da palavra do Senhor para pelejar no mundo espiritual. Amém? Tudo com vigilância. Glória a Deus por isso. Tem alguém essa noite que quer aceitar Jesus, que ainda não aceitou Jesus?